Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Chamar agora aqui o nosso pregador da noite. Eu vou na pregação, assim como ontem e ontem de ontem. Vamos cantar depois da pregação, aquele louvor, para adorar por dízimos e oferta. Vamos expor de pé. Vamos estar orando pelo pregador da noite, nosso diácono Edson Menezes. Altíssimo Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo quanto até aquilo tem preparado para cada um de nós. Eu tenho falado de nossas orações, de louvores, súplicas a Ti, ó Pai, onde Suas servas, Senhor, falaram contigo através das orações. Com certeza, Senhor, já chegou até a Ti como incenso suave. Estamos nesse momento agora da palavra, Pai, a qual Tu, com certeza, já ministraste ao coração do Teu servo, Pai. Queira, Senhor, controlar o nervosismo, queira controlar, Senhor, tudo quanto, Senhor, venha a querer impedir, Senhor, aquilo que Tu já tem colocado no coração do Teu servo. Fala conosco, fala com o pregador também, nos ensina mais, ó Pai. Estamos de coração aberto para aprender mais de Ti. Muito obrigado. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Quando o pastor Pedro tem um milagre para contar, né? A gente fica ali no banco sem ter, mas a gente sempre tem. Né? Por mais que a gente ache que não aconteça nada, mas só pelas maravilhas, né? Tiro por mim. Sou casado, 3 filhos, todos com saúde, eu com saúde. Glória a Deus. Tomamos café, almoçamos, em nome de Jesus jantaremos. Isso é motivo de alegria imensa, não é não? Então eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias em João. Né? Deus foi tão maravilhoso que o irmão Vitor veio justamente que Deus colocou também no meu coração, tá? João 15, eu só vou ler o versículo número 15, tá? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Tá? Irmãos, falar de intimidade com Deus, né, é um tema difícil, né, porque eu me peguei meditando, né, desde quando o convite foi. Olha que o convite foi umas 2 semanas atrás. Tá? Mas eu me perguntei, poxa, eu vou pregar sobre intimidade, eu tenho intimidade com Deus para falar sobre intimidade, né? Então, tudo que eu for falar aqui, algumas coisas eu não vivo, porque eu creio que assim a palavra do Senhor, quando a gente vai ler a palavra de Deus, né, ela nos confronta, né? Tem atitudes que a gente toma que não estão de acordo com a palavra de Deus. E a nossa vida nessa terra é essa: estudar a palavra do Senhor, segundo o pastor Joel, e se santificar e buscar, né, estar sempre na presença do Senhor e melhorando a cada dia. Se não fosse assim, nós não precisaríamos dela, e os que assim não precisam, Deus já leva, não é verdade? Então, se nós estamos aqui na terra, é porque necessitamos buscar a palavra do Senhor e somos irmãos. Amém? Então, falando sobre intimidade, né, de ter intimidade com Deus, né? Irmãos, é o sonho de todo crente. Todo crente que quer ser crente, né, ele quer ter uma intimidade com Deus, não é verdade? Então, eu queria trazer, eu estou lendo a palavra do Senhor, né, queria trazer esse paralelo de intimidade em um assunto que todos nós, se não vivemos, né, nós conhecemos, que é o casamento, não é verdade? Quem não é casado, mas é filho,
Na verdade, tem os seus pais que são casados. Então eu queria fazer esse paralelo de intimidade com o casamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta, nos diz, né, que nós somos a noiva. Na verdade, que Cristo é o noivo. Então, se Deus fala tanto, enfatiza tanto na palavra dele sobre noivo, sobre casar, nada mais justo do que fazer relação à intimidade com o casamento. Porque ninguém casa sem intimidade. Na verdade, os que casam sem intimidade, consequentemente não dará certo. E a gente vê por aí a mundo afora. Mas as pessoas que estão no caminho do Senhor, ou que conhecem a palavra de Deus, elas vão casar tendo uma intimidade. Na verdade, tendo uma intimidade. Eu, para casar com minha esposa, eu tive que ter uma certa intimidade com ela, né? Senão não teria. Conheci um pouco o gosto dela, ver se batia com o meu. Só que, assim como na nossa vida com Cristo, no casamento, ele também vai evoluindo, né? E essa intimidade, ela vai crescendo. Então, tem momentos na nossa vida, no nosso casamento, que eu tiro por mim, né? No início do meu casamento, tinha certas coisas que eu não contava com a minha esposa. Eu creio que tenha sido assim com todos. O tempo vai passando, né? Você vai relaxando mais, as dificuldades vêm, né, pastor? As dificuldades vêm, a gente passa pela dificuldade juntos, cresce junto, vence junto, então isso tudo cria intimidade. E com Cristo não é diferente. Na verdade, na adversidade que nós temos intimidade com Deus, não é verdade? Então a palavra do Senhor, ela sempre faz esse casamento de Cristo com a noiva. E quem casa quer intimidade. Ninguém vai casar para viver num quarto e o outro em outro. Então eu queria ler aqui, irmãos, eu não sei se 1 Coríntios 6, do 16 ao 17 aqui, que fala o seguinte: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Né? E aqui Paulo está fazendo menção, né, ao início de tudo, né? Gênesis 2, 24, que Deus fala que o homem vai deixar a sua casa, se unir a sua esposa e se tornar uma só carne. Então, já enfatizando o relacionamento, o casamento e a intimidade que nós temos que ter, né? Aí no 17, mas aquele que se une ao Senhor, né, é um espírito com ele. Não é verdade? Então, Cristo, Deus já orienta a gente se unir com ele e se tornar um espírito só, né? Eu não salvei aqui, mas eu queria que o Gabriel colocasse também aí Efésios 5, por favor, 5, do 25 ao 32, eu vou ler aqui rapidinho também, que é uma passagem que fala, né, que fala justamente também dessa relação, né? Diz assim, ó, isso está dando menção ao casamento, né? Justamente o que eu estou falando. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Então, grande é este mistério, digo porque a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Então, está fazendo menção novamente aqui ao casamento e à relação de Cristo com a igreja.
da intimidade que Deus procura para conosco, como foi lido aqui em João 15, que Deus ele anseia por esse relacionamento entre o crente, entre a criatura e o seu Criador, né? Aí, assim como a gente sempre diz aqui, né, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, passamos de criatura a se tornar filhos, né? Que filho não tem intimidade com seu pai? Se não tem, alguma coisa está errada. Amém? Aí a gente volta, durante a semana toda a gente foi batido sobre o início de tudo. Eu sempre falo aqui que a Bíblia, ela está tudo legal, só 2 capítulos. Depois que Adão pecou, foi só dor de cabeça para Deus. Então, no capítulo 1 ao capítulo 2 estava tudo perfeito. Essa intimidade que Deus tinha com o homem estava tudo legal. E a palavra de Deus nos orienta que, ao final do dia, Deus passeava no jardim. Deus ele sentia prazer na companhia de Adão. Ele tinha prazer na companhia de Adão. Então, esse relacionamento, essa intimidade, foi perdida. Na verdade, a partir do momento que Adão pecou. O pecado fez com que essa intimidade que o homem teria com Cristo para sempre, com Deus para sempre, foi quebrada. Não é verdade? Foi quebrada, mas a volta dessa intimidade com Deus nós só teremos através de Jesus Cristo, certo? Se nós nos achegarmos a Cristo, esse elo com Deus volta à sua perfeição como era no Éden. A gente não vive isso porque nós temos aflições nesse mundo, né? As tribulações do dia, ela acaba nos cegando para viver verdadeiramente essa intimidade com Deus. Eu tiro por mim, as adversidades vêm, né? Se eu sou crente, eu tenho que me tranquilizar no Senhor de que tudo vai dar certo. Mas sou pecador, sou humano, sou falho, fico preocupado. Meu Deus, será se vai dar certo? Né? Será se vai acontecer de acordo com o que a palavra diz? Mas Deus está aqui para nos dizer, para a gente entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, não se preocupar. Tá? Por mais que nosso coração se aflita, fique aflito, tá? Mas Deus tem solução para todos os nossos problemas. Tá? Aí eu fiz uma pergunta para mim, né? O que é preciso para se relacionar com Deus? Né? O que eu pensei primeiro? Ter sede de Deus. Eu não posso me relacionar com, aí volto a repetir, não posso me relacionar com a minha esposa se antes eu não tivesse interesse em conhecê-la, né? Então eu não posso me relacionar com Deus se eu não ter sede por Ele, né? Não faz nem sentido, né? E a gente, eu queria ler aqui com vocês, lá em Salmo 63, né? Que Davi ali naquela perseguição de Saul, né? Perseguindo ele escreve esse salmo aqui que eu achei apropriado para essa pergunta que eu fiz, né? Para ter um relacionamento com Deus, a princípio ter sede de Deus. Olha o que ele fala aqui no Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Então o desejo, né, a sede de buscar a Deus, ele vai nos levar a ter um relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Outra pergunta, outra resposta que eu obtive: sede de buscar a Deus e temer a Deus, né, que eu peguei no versículo que é o tema da nossa semana de intercessão. Temer a Deus, que diz assim, no Salmo 25, 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se eu não temer a Deus, se eu não ter sede de conhecer a Deus, e se eu não temer a Deus, não tem como eu me relacionar com Ele. A terceira resposta que deu: para eu me relacionar com Deus, eu preciso morrer interiormente. Eu preciso morrer para o mundo. As coisas do mundo, elas não podem mais fazer sentido na minha vida. Elas não podem mais influenciar a minha vida. Se eu estiver influenciado pelo mundo, estando na presença de Deus,
né? Eu não tenho como me relacionar com Deus, porque os desejos do mundo ainda fazem com que eu peque, né? Os desejos do mundo. Aí eu procurei lá em Tiago 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem porquê eu continuar com a minha amizade no mundo. Eu não digo isso de amizade amizade propriamente dita, né? Porque a gente sabe que nós, como cristãos, nós temos que ter amigos que ainda não aceitaram Jesus, porque faz-se necessário o evangelismo através do nosso comportamento, de nossas atitudes. Eu digo isso aqui porque a gente vive aqui a igreja um ambiente totalmente de militares, né? Poxa, eu tenho aqui um Cleiton que me conhece no meu trabalho, tem o Anselmo que me conhece meu dia a dia, passa mais tempo comigo do que até a minha própria esposa. Então não tem por que eu subir aqui e falar alguma coisa e o irmão que está sentado no banco e me conhece e vai falar assim: poxa, cara de pau, né? Não falando isso, mas ele não vive isso aí lá no quarto. Então a gente tem que esquecer as coisas do mundo e viver para Cristo. Amém, irmãos? E ter fé, não é verdade? Ter fé. Sem fé eu não posso agradar a Deus, né? E a fé é necessária para a salvação. Então, para eu me relacionar com Deus, eu preciso ter fé. Não é verdade? Hebreus 11:6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não é verdade? Sem a fé em Cristo, eu não posso me relacionar com Deus, porque não faz sentido eu achar que vou para o céu sem eu ter fé em Deus, né? Porque um requisito aqui para ser salvo é ter fé em Deus. Olha o que diz João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, mais um sinal de que para ganhar a vida eterna tem que crer no Filho. Para se relacionar com Deus, tem que crer no Filho, senão não tem esse relacionamento. Amém? E eu quis fazer uma comparação aqui. Eu falei sobre relacionamento, e relacionamento, irmãos, é diferente de intimidade. Você tem intimidade ou não, se você se relacionar com Deus, do que eu li aqui agora, para você ganhar a sua salvação, beleza. Se você não tem intimidade com Deus, essa intimidade que você não tem com Deus, Ele não vai te pedir de ir para o céu. Ela vai te pedir de não viver as bênçãos de Deus nessa terra. Não é verdade? Porque a tua salvação está em Cristo Jesus. Agora, a partir do momento que você se relaciona com Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus, né? A palavra de Deus diz aqui no Salmo, no tema, né? Fala que a intimidade do Senhor, a intimidade do Senhor para que os que temem. Então, se eu tenho um amigo, né, que a gente diz que é amigo, mas ele não confia em mim, ele não é meu amigo. Porque o amigo, ele conta os segredos para o outro. Não é verdade? Então, ter intimidade com Deus, a meu ver, tá, irmãos? A gente não sou o dono da verdade, mas o que eu entendi, ele não a intimidade com Deus é diferente de eu me relacionar com Deus. Tá? Eu vou viver a intimidade de Deus para viver o sobrenatural dele na minha vida. Aí eu fiz as mesmas perguntas que eu fiz para o relacionamento. O que é preciso para ter essa intimidade com Deus? O que eu faço para ter essa intimidade com Deus? E eu me respondi, procurando na Bíblia, exercitar a minha fé. Essa fé que eu tive em Cristo, que eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, agora eu preciso exercitar para ter um relacionamento com Deus. Porque se eu manter a minha fé em Cristo só para viver o Evangelho, eu vou viver o Evangelho engessado. Mas a partir do momento que eu exercito a minha fé, eu vou viver a fé sobrenatural. Não é verdade? Olha, quando Jesus
estava chegando, né, aquela multidão, aí vem o pai e fala: Senhor, meu filho é possesso, os demônios jogam ele no fogo, jogam ele na água, eu já levei aos seus discípulos e eles nada conseguiram fazer, né? Gostaria até que eu colocasse aí, por favor, Mateus 20, ou 17, 20 ao 21, só para a gente ler aqui, eu não falar nada que fuja da palavra do Senhor. Diz assim: ó, e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Não disse que eles não tinham fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, para ter intimidade com Deus, eu preciso exercitar essa minha fé, buscando ao Senhor, e a própria palavra do Senhor entra no jejum e oração. Se eu não tiver isso, eu não vou praticar a minha fé, eu não vou estar preparado para viver essa fé sobrenatural de Deus. E intimidade com Deus, né? Para ter essa vida de intimidade com Deus, para viver o sobrenatural dele. E eu queria falar, irmãos, também sobre esse nível de intimidade, não é verdade? Que a gente tem que ter, porque a própria palavra aqui, a própria explanação que a palavra de Deus fala, o grão de mostarda, ele é pequeno, né? Só que a árvore é gigante. Eu pesquisei uma foto de um pé de mostarda. Caraca, a árvore é muito grande. Então, a palavra de Deus, quando ela fala alguma coisa, ela tem vários sentidos para ser colocado na nossa vida. Às vezes a nossa fé é tão pequena, como a palavra de Deus diz, tamanho de grão de mostarda, mas quando ela cresce, né, ela fica tão grande quanto a própria árvore, né, que vem e faz sombra para outras pessoas, que fortalece, é proteção para outras pessoas. E também me perguntei: poxa, mas será que eu não tenho nem fé? Porque né, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou eu nem tenho fé, né? Mas irmãos, olha só o que eu senti no meu coração: se a minha fé, né, não é nem tamanho de um grão de mostarda, e Deus já faz tudo isso pela minha pouca fé, imagine se eu a exercitar e que ela chegue pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Olha que maravilha. Eu vou dizer aquele monte: passa daqui, e ele passará. Não é verdade? O monte aqui, eu creio que significa tanto o monte propriamente dito, quanto os problemas que para a gente são impossíveis, né? A própria pastora está aqui com o pai dela na UTI, né? Um monte que ela não consegue transpassar, mas a fé dela faz o monte se mover, faz a vida, a morte vir a vida. Amém? Só para finalizar aqui, que o tempo está passando, eu pesquisando, lendo aqui também, e eu gostaria de ler, irmãos, com vocês, é uma leitura um pouco longa, mas eu achei interessante, que é Ezequiel, né, 47, Ezequiel 47, do verso 1 até o 12, né? A gente sabe que Ezequiel, né, foi levado cativo, assim também para Babilônia, e a partir do capítulo 40, né, fala da visão que ele teve ali, que Deus deu a ele, né? Eu vou enfatizar aqui no 47, tá? Do 1 ao 12, fala assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita
ver a mão direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem nesses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este se viver. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde em Gede, não sei se pronunciei certo, até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Irmãos, é um pouco longo, eu já vou finalizar, mas eu achei interessante, porque fala da água da vida, do rio da vida, aquele rio que fará parte do grande reino de Cristo Jesus, daquele reino eterno. E meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu sempre faço um paralelo, porque a palavra de Deus ela sempre aponta para Cristo. A gente vê as coisas que já aconteceram no Velho Testamento, tudo que aponta para Cristo, e tudo que ainda não aconteceu aponta para a vinda de Cristo. E eu fiz um comparativo com as nossas vidas. Esse rio que não tem vida, esse rio que não tem peixe, é a nossa vida, era a nossa vida quando não tinha Cristo. Essa água que desce do trono de Deus é Cristo Jesus. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, essa água passa a jorrar em nós, passa a dar vida àquilo que era seco, aquilo que o mundo, que Satanás nos dominava, já não domina mais. É verdade, aqui está falando de algo que vai acontecer, mas, meus irmãos, nós já vivemos aqui nessa terra um pouquinho do que Deus preparou para a gente no céu. Esse rio que a Bíblia está fazendo menção de que verdadeiramente dará vida no rio, que os peixes se multiplicarão, acontecerá, mas isso já acontece na nossa vida hoje. Hoje a gente já pode viver esse milagre em nossas vidas, a gente já pode viver as promessas que Deus tem no céu para a nossa vida hoje, não é verdade? Então eu entendi o que? Se a água que desce do trono é Cristo, cada vez que o profeta, cada vez que o anjo media 1000, que eu li, 1000 côvados, não foi que eu li aqui, se não me engano, cada medida que ele dava era uma intimidade que a gente tem com Deus. Ele mediu
foi numa determinada posição, a água até o joelho. Se a gente ficar naquela posição, irmãos, a gente vai viver o Evangelho com os milagres de Deus batendo em nossos joelhos, nos nossos tornozelos, não é verdade? E a gente vai viver essa fé e essas promessas rasas que a água nos está proporcionando até o tornozelo. Mas a partir do momento que a gente vai avançando, né, na busca, na procura de ler a palavra de Deus, de vir à casa do Senhor todos os dias. Eu sei que a gente fala que vir para a casa do Senhor não salva ninguém, mas faz parte do processo. Se fosse por isso, meus irmãos, eu não me congregava, porque vivia em casa ouvindo pregação no YouTube, né? Nada errado, mas eu precisava me congregar, eu precisava sentir o calor dos irmãos, eu precisava ter o mesmo cheiro que os irmãos têm, porque senão é como se eu estivesse numa fogueira, na verdade, todo mundo ali queimando as suas brasas, e eu, se eu me separar dessa fogueira, a brasa vai esfriar e eu vou virar um carvão sem fogo, na verdade. Então eu precisava estar aqui. Então, vir para a igreja faz parte do processo de busca de intimidade com Deus, na verdade. Então eu tenho que avançar para que essa intimidade chegue ao meu joelho, eu tenho que chegar para que essa intimidade chegue até o meu tronco, na verdade. E eu tenho que chegar a essa intimidade ao ponto de eu não conseguir mais alcançar o chão e necessitar nadar. Não é verdade? Porque, meus irmãos, quando a gente está mesmo buscando a fé, mas com o pé no chão, a gente ainda tem um pouco da gente. Não é verdade? Eu estou exercitando a minha fé, mas eu ainda estou sentindo o chão. Então eu ainda tenho o meu racional. Mas a partir do momento que eu estou numa intimidade tão grande, a ponto de eu estar nadando, é porque é sinal de que minha vida está totalmente nas mãos de Deus. Eu não estou sentindo o chão, eu estou totalmente na presença do Senhor, à disposição dEle, no comando dEle, nadando, não é verdade? Sem tocar o solo, não é verdade? E para isso a gente precisa orar. O pastor Joel falou, sem oração, nada disso que eu falei vai dar certo, porque eu volto a repetir, né? A maioria aqui é militar, então vocês vão entender. Até que não é, também entende, né? Mas quando a gente entra as Forças Armadas, naquele processo do civil virar militar, então, quando a gente forma o pelotão, né? Aquele monte de recruta, vários pelotões, vários comandantes, então eles formam todo mundo assim. Então o comandante do meu pelotão, ele sai, ele deixa o pelotão dele formado e sai. Aí vem o comandante de outro pelotão e começa a comandar o nosso. Se eu não conhecer a voz do meu comandante, eu vou cumprir as ordens daquele. Então faz parte do processo eu reconhecer a voz do meu comandante, de quem está me comandando, para que outro estranho não venha e me comande. Para que isso aconteça, eu preciso orar. Porque se eu não orar, eu não vou conhecer a voz de Deus, não vou ter intimidade com Deus. E me santificar. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus, começa o meu processo de santificação. Eu não posso aceitar Jesus e me dar por satisfeito. Eu preciso ter esse processo de santificação, de buscar a presença do Senhor, para viver o sobrenatural de Deus. Eu estou falando isso aqui, meus irmãos, porque eu preciso viver isso na minha vida. O que eu estou vivendo é pouco, né? Eu creio que nem o tornozelo ainda chegou, ainda está na ponta do pé. Mas eu busco, né, a presença do Senhor. Eu sei que quando a gente veio aqui, só abrindo, eu já terminei, mas só abrindo um parênteses rapidinho, a gente, quando vem aqui, procura ler a palavra do Senhor. Irmão, hoje o Senhor vai pregar. Cara, a gente se dedica tanto, a gente ora, a gente pede a Deus, Senhor me ajude, repreenda todo o nervosismo. E por que a gente não faz isso sempre? Depois, meu coração já está tranquilo aqui. Depois que eu descer daqui, eu vou estar mais tranquilo ainda. Mas eu preciso buscar a Deus da mesma forma que eu estava nervoso e preocupado quando o pastor Joel falou que eu ia pregar. Então, temos que trazer isso para a nossa vida, viver o que a gente prega. A gente prega aqui, poxa, legal, mas depois que desceu daqui, a gente não pode esquecer o que a gente falou. Então eu peço a Deus que Ele coloque sempre no meu coração, tudo que eu falo aqui, eu consiga, em nome de Jesus, praticar. E Deus está sempre disposto a
ter essa intimidade com a gente. Não basta a gente querer, a gente que escolhe ter essa intimidade. O quão perto de Deus a gente esteja é uma escolha nossa, né? A irmã da pastora Linda pregou aqui segunda-feira, deu Apocalipse 3, 20, se não me engano, né? Esse que estou à porta e bato, se alguém abrir. Então Jesus está ali, na portinha, batendo. Se a gente abrir, ele vai entrar, vai cear, vai vir. Eu sempre faço menção, né? Quando a lâmpada, é verdade, poxa, a lâmpada está aqui, o interruptor está lá. Essa lâmpada aqui está desligada, mas a corrente está passando, né? Se eu me movimentar e ir até lá e acender o interruptor, a lâmpada vai acender. O milagre de Deus vai acontecer na minha vida. Agora, se eu ficar aqui, a lâmpada não vai acender nunca. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a Deus e que Deus continue nos abençoando. Amém? A paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Maravilha, hein? Palavra abençoada. Esse é o marido da Dani. Certo. Depois eu vou contar a história para vocês. Por isso que ele está falando sobre casamento, né? Mas é coisa boa, né? Intimidade é algo maravilhoso que a gente. Ontem eu não pude vir, estava recepcionando o pastor, vai estar amanhã aqui juntamente com a família dele, o pastor Elcio, a pastora Marina. E a gente não veio, mas a gente estava conversando sobre o assunto, intimidade, né? E a gente entrou no mérito. Eu estava meditando a respeito disso hoje, com essa pregação, algo interessante, né? Porque o ser humano ele foi criado nessa plenitude, né? Como foi pregado aqui pelo Menezes. O ser humano foi criado com a visita de Deus e a Bíblia era alimentada, né? E o Senhor, ele falou: olha, vocês vão aproveitar esse jardim, essa terra que eu tenho colocado diante de vocês. No entanto, o pecado ele entrou e esse aproveitamento ele foi deturpado. E esse desejo que Adão e Eva tinham de aproveitamento daquilo que Deus entregou, nós também temos. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos avançar, porque esse desejo de aproveitamento daquilo que Deus criou, que é sadio até o limite do pecado, nós queremos aproveitar a terra. Só que o pecado entrou, aí o Senhor falou, lançou na verdade uma proposta: olha, eu vou lançar entre vós o Consolador, através do meu sacrifício eu vou lançar esse Consolador, onde vocês mudarão, porque vocês já estão corrompidos em querer aproveitar esta terra. Aquilo que emana dela, aquilo que faz parte dela, já está corrompido. Aí ele fala: eu tenho uma proposta para vocês, eu vou lançar a minha presença para que vocês possam ter esse subsídio e aproveitar a minha essência. Aí entra a intimidade, né? Então eu vou mudar a minha visão daquilo que se refere à minha essência, porque isso está na minha essência, está na nossa essência. Aproveitar aquilo que é matéria, aquilo que está ao nosso alcance. Eu vou renunciar a tudo isso, eu vou rejeitar tudo isso, eu vou lançar o meu olhar em Cristo, eu vou aproveitar a sua presença, porque esse tipo de aproveitamento, o Senhor fala: olha, como foi pregado, começa aqui na terra, e isso é uma crescente. O Senhor está falando para a gente: eu sou suficiente para vocês. Eu sou suficiente para vocês. Então comece a se deleitar naquilo que eu estou propondo para vocês, porque o meu sacrifício dá essa liberdade para vocês. Lembra que a Bíblia fala que
A nós foi dada essa liberdade, mas nós não devemos usar essa liberdade para darmos ocasião à carne. Veja só, eu não posso dar liberdade para que a minha carne ela possa se manifestar. Eu tenho que dar ocasião ao Espírito para que eu possa já aproveitar isso, e esse aproveitamento eu possa ser garantido naquilo que o Senhor tem prometido a todos nós. Intimidade. Intimidade. O Espírito está aqui à nossa disposição, né? Para que nós venhamos usufruir da sua graça, do seu poder. Mas como foi falado, requer uma decisão, requer uma renúncia, requer uma escolha diária. Podemos até dizer de cada hora nós precisamos escolher a respeito desse aproveitamento que o Senhor tem dado a nós. E através disso nós iremos crescer, melhorar e termos isso para toda a vida. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos fazer aquele mesmo esquema, né? Eu vou dar a bênção apostólica. No final você vai bem ali, se tiver o diácono aí, está ali ouvindo, você vai deixar a sua oferta, seu dízimo ali, na saída. Meus irmãos, eu quero só aproveitar, amanhã nós teremos um convidado que vai dar continuidade àquilo que já começou segunda-feira, né? O pastor Elcio, a pastora Marina e a sua família estarão aqui louvando a Deus, trazendo uma palavra nesse tema. E vai ser mais uma ferramenta, assim como os demais foram usados neste lugar. Mas eu queria, amanhã, encerramento, a gente sempre vai ter um minutozinho, já está fazendo, né? Então vamos proliferar essa palavra, esse convite, vamos honrar os nossos convidados também, que estarão aqui. E, acima de tudo isso, o Espírito Santo, que é o nosso dono, que é o Senhor que entra neste lugar, estará aqui, e nós vamos prestigiar a sua presença, a sua glória. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. 4º dia de bênção, de palavras que confirmam aquilo que o Senhor tem ministrado nessa igreja, e é algo maravilhoso. Bem-aventurado é aquele que tem guardado essa palavra, né? Que tem guardado, memorizado, que tem praticado. Isso aí é vida, isso é intimidade que o Senhor tem proporcionado a nós. Deus querido, obrigado pela tua presença neste lugar. Senhor, nos ensina a cada dia a abandonarmos, Pai, esse mundo, abandonarmos as nossas vontades, abandonarmos, Pai, aquilo que é oferecido a nós, as vantagens, Pai, que agradam a nossa carne, aquilo, Pai, que faz abrir os nossos olhos, mas de forma carnal. Queremos abrir os nossos olhos, mas para a tua glória, para a tua essência, para o teu caráter, porque tu és, Pai, a razão de tudo. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és, Pai, a nossa eternidade. Sabemos que iremos para um lugar reservado, mas mais importante que o lugar é a tua presença, é a tua glória naquele lugar, e nós queremos isso, mesmo que nós não saibamos nesse momento, mas queremos aprender a valorizar, a estar na tua presença, a usufruir, a aproveitar aquilo que o Senhor já tem colocado diante de nós, que é uma porção generosa do teu Santo Espírito. E nós queremos isso a cada dia. Espírito Santo de Deus, nos conduz para isso, nos incomoda para isso, nos dá a visão, abre o nosso entendimento para que nós venhamos ter, Pai, a noção espiritual da verdadeira necessidade da humanidade, da nossa verdadeira necessidade que está acima de qualquer necessidade humana, que é a necessidade de salvação, de bênção daquele que nos tem dado vida, a verdadeira vida, o verdadeiro sentido de vida vem do Senhor, e nós estamos aqui para isso. Obrigado, Senhor, continua falando conosco, recebe as ofertas que serão dadas a Ti, que serão oferecidas a Ti como adoração,
Continua abençoando o teu povo com a provisão necessária que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, muito obrigado. Nos leve, Pai, nos dê uma noite de revelação, de encontro contigo. E se o Senhor vier nessa madrugada, nesta noite, queremos estar contigo face a face. Assim, Pai, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre a tua vida, a tua família, e todos que creem dessa forma digam amém. A vitória é nossa. A vitória da nossa família. Agindo Deus, quem pedirá? Glória a Deus. Vá nessa paz, oferte, dizime e receba aí um abraço do Senhor Jesus. Senhor.